Deus não existe, mas esse conteúdo não é para você ateu, é para você que acredita em Cristo. Então, vem comigo. Bom dia, seja muito bem-vindo. Meu nome é Alexander, já tive câncer de pâncreas com metástase no fígado, 21 metástases, e estou sem câncer há 17 anos. Quero muito que você preste atenção nessa mensagem que eu vou trazer hoje para você, exatamente porque muitas pessoas tentam colocar Deus numa caixinha, tentando provar algo que não é explicado pela ciência. Talvez por isso exista tanta discussão sobre Deus, existam tantos conflitos em relação à sua comprovação. As pessoas pedem provas, né? Principalmente as pessoas que não acreditam em Deus, pedem provas, que querem identificá-lo, querem enxergá-lo, querem vê-lo dentro do laboratório. Isso a gente faz com experiências científicas e não com a entidade divina, com Deus. Porque se eu falo, por exemplo, de carne, eu consigo comprovar em laboratório se um pedaço de carne tem mais proteína do que o outro ou tem menos gordura. Eu consigo comprovar cientificamente que uma laranja ela é rica em vitamina C, camu é riquíssimo em vitamina C, que mexerica é rico em vitamina C, porque eu levo esse alimento para o laboratório, eu identifico a substância que eu quero encontrar, que é a vitamina C, e falo que aquele alimento é rico naquela substância. Ou eu posso pensar no ser humano, que muitas vezes faz coisas boas e ruins, e a partir disso eu posso falar que uma faca pode levar alguém à morte pelas mãos humanas e um bisturi pode salvar a vida e tirar o tumor, tirar o câncer de alguém, se utilizado por um brilhante profissional chamado médico cirurgião. Mas em si, esses objetos, a faca e o bisturi, eles que são obras do homem, né? Lembre-se de passagem, eles não são bons ou ruins, depende do uso que a gente faz. Ou assim como uma construção muito bem feita, ela pode, como por exemplo um prédio, abrigar pessoas e protegê-las da chuva, protegê-las do mau tempo, dar proteção e segurança, assim como um prédio pode ser feito por um mau engenheiro ou por vários maus engenheiros e ele desmoronar e matar um monte de gente. Então é importante lembrar que muitas vezes a gente não pode confundir a obra com a pessoa que faz. Eu tenho visto e ouvido muitas pessoas dizerem que Deus é a energia. Deus não é energia, desculpa te desapontar, eu vou trazer Cristo para te mostrar isso. Que Deus é um animal que está nascendo ali no campo ou é uma borboleta que está voando. Esse aí é o Deus de Spinoza. Não é Deus de Jesus Cristo, que para mim é a pessoa que mais mostrou na humanidade, na realidade, quem verdadeiramente é Deus. Deus não é energia, Deus não é a luz. A luz tem massa, de acordo com Einstein. Você pode comportar-se como onda, como massa, e a massa você pode controlar, assim como um pedaço de corpo é uma massa, você pode analisar. Deus não pode ser analisado, não pode ser verificado com ferramentas humanas. A única maneira de você experienciar Deus é pela fé. Se alguém tentar achar alguma caixinha para colocar Deus, ele não está enxergando Deus. Deus pensando de forma cristocêntrica, Jesus como o centro, como o caminho, a verdade e a vida. Uma das melhores imagens, se eu posso usar assim essa palavra, sobre Deus, foi a frase em que perguntaram para Jesus quem é Deus. Vários profetas falavam sobre Deus, mas Jesus divinamente trouxe de forma clara, dentro do aspecto religioso, quem é Deus. E ele falou o seguinte: Deus é espírito e verdade. Vou repetir. Jesus falou que Deus é espírito e verdade. Essas duas situações não são
possíveis de ser identificadas em laboratório. A gente não consegue pegar a verdade, o mundo quer, né? Os líderes religiosos querem pegar a verdade, os cientistas querem pegar a verdade, mas nenhum deles é capaz de pegar a verdade, enjaulá-la e colocar ela à prova para que você possa experimentar. Ninguém consegue pegar a verdade. Você pode identificar a verdade, você pode identificar e reconhecer a verdade. E assim como a própria percepção do espírito. Você não consegue prender o espírito, enjaular o espírito. Então, quando se fala, e eu coloco dessa forma como uma provocação para vocês, que Deus não existe, é porque Deus realmente não existe. Deus é espírito e verdade e pode ser constatado por você que deseja encontrá-lo, por meio da fé, de forma alguma por meio de alguma prova científica ou alguma outra referência humana para tentar enjaular aquilo que não faz parte de jaula, aquilo que não faz parte do controle humano. Vamos tomar um pouquinho de água, né? Deixa que eu estou falando e sempre gosto de dar exemplo para vocês. Beber água é muito bom. Uma garrafinha bem grande aqui de água mineral. Espero eu que você esteja aí com a sua água. E se eu falo da água da vida, que é Jesus Cristo, aquela que nunca seca e aquela que sempre você se sentirá saciado por bebê-la, ela sim é a existência, é o caminho. Como é que a gente pode pensar num tratamento do câncer, que é extremamente duro, extremamente pesado para muitos pacientes, de uma forma mais leve? Como é que a gente pode enfrentar essa doença de uma forma mais suave? Eu acredito que a melhor forma para que a gente possa enfrentar grandes desafios como esse, que é o câncer, é ao lado de Deus. É você depositando a sua fraqueza, depositando a sua insegurança, depositando o seu medo no colo de Deus, no colo de Jesus, como o grande caminho para que você possa passar dessa fase o mais rápido possível e o mais intenso, mais verdadeiro possível. Exatamente porque a gente precisa, muitas vezes, de energias que a gente não tem no tratamento. A gente não consegue obter grandes energias e grandes expectativas se você muitas vezes fica preso só na ciência, fica preso só naquilo que os médicos verificaram ou que a medicina verificou. Lá atrás, quando eu recebi o diagnóstico do câncer, eu falei, pronto, acabou. Agora encerrou, exatamente porque a minha mente ficava muito voltada àquilo que o ser humano mostrava de forma terrorista, que é, teve câncer, vai morrer. A maioria das pessoas que eu conheço que teve câncer também grava essa imagem e guarda essa imagem. Ah, tive câncer, vou morrer. Por quê? A todo momento se fala de morte no câncer. A todo momento se fala de fim. Tem um prazo, tem um começo, um meio e um fim muito mais rápido do que aquilo que você imaginava. Mesmo muitas vezes você acreditando que tem um estilo de vida mais saudável, que não é. Até o meu lá atrás haviam vários erros em relação à alimentação, mas você acreditando que o seu estilo de vida é saudável, o câncer pode nadar de braçada, porque 85% dos cânceres surge por conta do seu estilo de vida, por conta da forma com que você se comporta diante do mundo e das situações que aí estão presentes. Por exemplo, falando de erros meus lá atrás, havia consumo meu da porcaria dos venenos que estavam presentes no açúcar, da porcaria da soja, porque eu acreditava que aquilo pudesse aumentar a minha massa muscular, e aquele veneno é um grande alimento para o câncer, assim como já é comprovado cientificamente por diversas pesquisas. Então, eu, quando questionei lá atrás por que isso aconteceu comigo com Deus, não foi para provocar Deus,
foi para entender por que eu, tendo peso saudável, fazendo uma faculdade de nutrição, não fumava, não bebia, não usava drogas, praticava atividade física, ou seja, todas as condições desfavoráveis à presença do câncer, porque eu desenvolvi essa doença. Mais à frente, eu descobri que isso era de origem genética. Tem 5% dos cânceres no mundo que é de origem genética, e infelizmente o câncer de origem genética ele é mais agressivo ainda quando você não respeita seu estilo de vida. E isso estou falando de ciência. Se você tem um câncer de origem genética e não respeita um estilo de vida extraordinário, a chance de você formar a doença é maior ainda. E foi isso que aconteceu também comigo. Talvez pudesse ter demorado mais tempo para aparecer, mas a presença de venenos que estão presentes no açúcar, que estão presentes na soja, são alimentos para o câncer, e poucas pessoas conhecem sobre isso, Eu estou tentando ler uma mensagem: você teve câncer, tal, eu não consigo ler aqui direito por conta da iluminação, mas a história do câncer que eu tive pode ser detectada, pode ser verificada no próprio destaque do Instagram, que eu mostro todos os detalhes. Quando eu comecei a live também falei sobre o câncer que eu tive, e é importante a gente ter consciência daquilo que cabe ao homem, aquilo que é da ciência, e aquilo que cabe a Deus. Então eu questionei Deus por essa situação, de forma alguma para provocá-lo, de forma alguma me sentindo melhor do que qualquer outra pessoa, mas eu não consegui identificar dentro do meu estilo de vida algo que fosse ruim. Lá na frente eu descobri, tinha veneno da porcaria da soja, da porcaria do açúcar, que você pode eliminar essa porcaria hoje. Você não precisa comer açúcar com veneno, existe açúcar orgânico, e você não precisa comer soja, principalmente se estiver na menopausa, porque existem outros recursos mais seguros do que o consumo de soja na menopausa. E quando eu falo de esperança, quando o médico disse que eu não tinha o que ser feito, inclusive falou para minha mãe que ela tinha que rezar, e eu vejo com bons olhos um ser humano rezar, uma mãe rezar, era porque a medicina não tinha nada para me oferecer. O que eu fiz? Eu segurei na mão de Deus, da minha família e da alimentação que eu seguia. Então eu faço o mesmo apelo para você. Se você ouviu do médico que não tem cura, que não tem tratamento, o seu caso, segura na mão de Deus, segura na mão da sua família e da alimentação para remissão, que é essa proposta, que é esse estilo de vida que eu tenho trazido cada vez mais para centenas de pessoas, cada vez mais atingindo o coração de pessoas que já perderam a esperança e já jogaram a toalha. Para com isso, não jogue a toalha. Existe muita esperança, muita oportunidade para transformar a sua vida. A palavra final não é do médico, lembra disso, existem até músicas nesse sentido. Não é do advogado, não é do médico. A palavra final é de Deus, e você pode buscá-lo, você pode encontrá-lo se você desejar, se você quiser, mas essa busca ela precisa ser individual, ela não é uma busca coletiva, é algo que você precisa buscar e você precisa ter a intenção de encontrar. Deus, na minha visão, está dentro de você, por meio do Espírito Santo. Muitas vezes existe uma dificuldade de compreensão por conta da nossa vida material, de quem é Deus, quem é Jesus e quem é Espírito Santo. Eu tenho uma ferramenta, uma forma simples para que você possa enxergá-lo. Deus Pai, Deus Filho, seria Jesus, e o Espírito Santo. Mesmo assim, isso ainda não fica tão claro, Os três representam a mesma pessoa, que é a Santíssima Trindade. E aí eu vou tentar mostrar de uma forma bonita quem são esses três, É como fosse o Sol. O Sol, materialmente, a matéria dele é Deus. A luz é Jesus Cristo. E o calor que você sente quando o sol bate na sua pele é o Espírito Santo. É claro que Deus não é algo material, de forma alguma, eu acabei de falar isso desde o começo, mas de uma forma lúdica, de uma forma humana, universal, eu estou tentando trazer para você quem são esses três
né, essas três preciosidades: Deus, Jesus Cristo e Espírito Santo, que são a mesma pessoa. Todos eles são o sol, todos eles são a luz, todos eles são o calor. Mas eu tentei dividi-los didaticamente de forma diferente para que você pudesse percebê-los, que os três representam uma coisa só, que é o próprio sol. Tá bom? Deixa eu tomar um pouquinho mais de água aqui para dar exemplo. Tem algumas mensagens que me mandaram. Eu estou com dificuldade de ler por conta da iluminação, que eu estou aqui dentro do carro. Peço desculpa a vocês. Mas o que eu mais desejo hoje nessa apresentação, de forma alguma, é desqualificar Deus, né? Quem me conhece sabe disso. O primeiro item que aparece no meu Instagram é cristão. De forma alguma é tirar a sua esperança, tirar a forma com que você enxerga o seu futuro e a melhora daquilo que está acontecendo. O que eu mais desejo nesse momento é que você possa depositar a sua esperança em Deus, que você possa depositar as suas dores em Deus, que você possa depositar a capacidade de enxergar o milagre, a transformação em Deus. Ele é capaz de milagres. E o milagre é algo imediato, né? Tome cuidado com isso. O milagre é algo imediato e não dependente de algo material. Você não tem que pagar para alguém para alcançar milagre. Se você tiver que pagar para alguém, isso é falso, isso é charlatanismo. O milagre não é pago, não é custoso no sentido financeiro, e ele não leva tempo. O milagre é algo imediato. Eu posso pegar várias passagens em Jesus que mostram isso, que revelam isso, no qual Jesus, ele pega um barro, ele cospe na terra, né, vira barro, passa nos olhos de Bartimeu, que era cego de nascença, e pede para ele ir até o tanque de Siloé. Então, no momento em que ele faz isso, no momento que ele coloca essa situação, Bartimeu vai até o tanque de Siloé, lava e volta a enxergar. Isso foi imediato, talvez não tão imediato no sentido do relógio, né, de colocar a mão e enxergar, mas no sentido de poucos minutos. Ele desceu até o tanque de Siloé e ficou curado daquela cegueira, assim como ele fez paralíticos andar, assim como ele fez leprosos serem curados, isso de forma imediata, de forma talvez não instantânea no sentido de acontecer naquele segundo, mas nos próximos minutos, nos próximos instantes, aquela pessoa se libertou daquela doença. E o milagre é uma das revelações dos sinais da presença de Deus. As pessoas que passam pelo milagre sem nenhum custo financeiro, vou repetir, sem nenhum custo financeiro, porque isso daí se chama charlatanismo, cobrar por milagre, no meu entendimento, o sinal da presença de Deus, o sinal da existência, né? No sinal da percepção de que é divino aquilo que está acontecendo. O milagre e os milagres que aconteceram, as curas que aconteceram, são demonstrações máximas dessa questão divina. Quando a gente fala de tratamento do câncer pelas mãos humanas, seja pelo nutricionista, pelo médico, a gente está falando não de milagre, eu estou falando de ciência, de usar recursos que você possa ajudar aquela pessoa a se libertar da doença. Esse ponto é um dos que eu mais abordo aqui durante as minhas apresentações da live e durante os meus atendimentos. Não existe ser humano capaz de fazer milagre. Quem faz milagre é Cristo. Não existe suco que levanta defunto, né? Existe a vida de Jesus capaz de transformar as pessoas. Muitas pessoas vendem ideias falsas de que chás, de que sucos fazem milagre. Isso é mentiroso, isso é charlatanismo. Isso não tem nada a ver com aquilo que está escrito na Bíblia e nada daquilo com que Jesus nos trouxe. Jesus colocava as mãos, Jesus em determinados momentos usava o barro
para curar cegos, mas de uma forma representativa, não de uma forma material. Se alguém olha Jesus de uma maneira material, não está olhando para Jesus. Se alguém olha para Deus de uma forma material, não está olhando para Deus. Se alguém olha para toda essa situação divina de uma forma de laboratório, você não está enxergando quem é o verdadeiro Deus apresentado por Jesus Cristo. Esse sim, na minha visão, é o mais importante, é o caminho mais curto, mais próximo, para que você possa ter esse contato com o divino e ter o contato com o extraordinário. Tá bom? Então, a mensagem de hoje era essa, para que a gente pudesse ter uma visão cada vez mais próxima daquilo que Cristo mostrou quem é Deus. Quem enxerga de forma plena Deus é Jesus Cristo. Deus é Espírito e verdade. Pedro chamou Jesus Cristo de fogo, chamou ele de Deus nas suas caminhadas, nas suas passagens, e por essa pedra edificarei a minha igreja, né? Jesus falou isso para Pedro, não com o sentido de que o Pedro era algo material em que Deus vai ser direcionado, de forma alguma. Jesus, quando fala para Pedro que ele é a pedra e por essa pedra eu edificarei a minha igreja, é no sentido em que Deus, em que Jesus é a representação máxima de Deus na terra. Jesus, com todos os seus milagres e principalmente fechando a questão da ressurreição, é a demonstração de que a alma de Jesus Cristo, o poder de Jesus Cristo é superior a qualquer outra ciência e qualquer outra comprovação material da presença divina de Deus e não da presença material de Deus. A ressurreição fecha toda essa demonstração de que a ciência não consegue comprovar todas as verdades e que é importante o divino para que a gente possa atingir uma vida extraordinária, uma vida em abundância, como Jesus sempre nos trouxe quando passou aqui pela terra. E morando o Espírito Santo hoje em você, ele vai ser o caminho para que você possa encontrar situações mais leves, mais suaves daquilo que você não tem encontrado. Cuidado com os falsos profetas, cuidado com as pessoas que vendem milagre para você, que vendem situações que não têm comprovação científica. Não existe comprovação científica de um monte de lixo que é divulgado todos os dias sobre o câncer, mas muitos se abraçam nisso por medo. Então, se você está com medo, direciona a sua vida para Jesus. Se você está inseguro, direciona a sua vida para Jesus. Se você está desesperado, né, sem esperança, desesperado é isso, sem esperança, direciona mais uma vez a sua vida para Jesus. Leia a Bíblia, pegue o Novo Testamento. Se você nunca leu a Bíblia, comece do Novo Testamento para entender o Antigo Testamento. É muito difícil entender a Bíblia se você começa ela do começo até o final, né? Desde Gênesis até Apocalipse é muito difícil. É mais natural, é mais fácil quando você começa do Novo Testamento, lê ele todo, e caso queira ler o Antigo, fica mais clara a informação, fica mais didática. É só pensar na sua vida. Muitas vezes você vai entender o que está acontecendo hoje na sua vida, você vai entender porque você está com o olhar no agora. E aí você olha para o passado e fala, nossa, agora eu entendi por que eu passei por aquela situação, por aquela e por aquela, né? Mas você já está vendo o resultado. Então já veja o resultado na mão de Jesus, na mão de Deus, para você entender o que existe lá no começo. É Ele que você precisa depositar o seu medo, que você vai depositar o seu desespero, que você vai depositar a sua insegurança, porque Ele é capaz de transformar, Ele é capaz de modificar água em vinho, morte em vida, e a única pessoa capaz de tremer o inferno. Tá bom? Então, mensagem especial era essa hoje. Não estou aqui para converter ninguém, não tenho poder de converter ninguém ao cristianismo, não tenho a intenção
ou arrogância de achar que a minha mensagem é maior do que aquilo que está escrito na Bíblia. Se você tem dúvidas, pegue a fonte, que é a Bíblia. Eu não sou a fonte, eu não sou a verdade, eu não sou a vida. Quem é a verdade, a vida e o caminho se chama Jesus Cristo. Tá bom? Deixa eu tomar um pouquinho mais de água. Essa água material, porque a água da vida é Jesus Cristo. E desejo muito que você possa compartilhar talvez esse vídeo para uma pessoa que acha que vai morrer, uma pessoa que está desesperada, uma pessoa que está consumindo açafrão, que é essa porcaria durante o câncer, mesmo depois do câncer continua sendo uma porcaria para irritar o estômago, ou uma pessoa que está tomando suco verde, ou uma pessoa que está tomando chazinho dito milagroso, porque não existe milagre em folhas, galhos ou chá, só existe um milagre, que é Jesus Cristo, que é Deus. Então, se você conhece pessoas que fazem isso, pessoas que têm essa atitude, manda esse conteúdo para ela. Talvez ela possa despertar de que o caminho para a transformação não é o besterol, e sim a verdade que está escrito ali na Bíblia, para se libertar do medo, da desesperança, da preocupação, da insegurança e assim por diante. Tá bom? Então, a mensagem de hoje era essa. Espero que ela possa edificar o seu coração, que ela possa transformar o seu dia e que você lembre sempre de que Deus está vivo, de que Jesus esteve lá atrás, está aqui presente com você e continuará presente para sempre, tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus e a gente continua em contato nas redes sociais.